8h33 agora, e eu convido você a pensar um pouco comigo, a refletir sobre um tema, a princípio metafórico, que vai falar muito a respeito da nossa vida, dos nossos empreendimentos, das nossas buscas, das nossas amizades, das coisas que a gente busca estabelecer para seguir a vida, sonhos, projetos, qualquer tipo de construção existencial pode ser metaforizado na figura de um navio. Por isso o tema é navios que se quebraram. Para dar base a nosso pensamento de hoje, eu gostaria de convidar a você para ler comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, os versos 49 e 50. Primeiro Reis 22, 49 e 50. Está escrito: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Pai, nós estamos diante desta palavra e rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, que diga aquilo que nós precisamos ouvir para a edificação nossa e a glorificação do Teu nome. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. A navegação era um método muito utilizado em vários tipos de transportes, de transporte de pessoas, transporte de mercadorias, mas também, principalmente nesse período de tempo em que o texto está contextualizado, os navios são utilizados para buscar ouro, para o enriquecimento pessoal daqueles que tinham condições de construí-los, porque não era um objeto barato, era um objeto bastante caro. Inclusive o próprio Salomão, por exemplo, utilizou-se muito desse meio de transporte para construir cidades. Ele edificou cidades inteiras, utilizando o navio para trazer alguns materiais que não existiam nas regiões onde as suas cidades estavam sendo construídas, para por meio desse método, desse modo de transporte, levar a essas cidades vários tipos de mercadorias. Salomão utilizou também os navios para suas construções pessoais, para construir a sua casa e inclusive para o seu próprio enriquecimento. Porque são vários os textos, várias as referências que apresentam Salomão ganhando, recebendo, transportando não apenas ouro, mas vários tipos de materiais preciosos de outras cidades até a cidade onde ele habitava. Inclusive, o templo também, que foi construído por Salomão em Jerusalém, teve como um grande auxílio de transporte esse meio peculiar, esse meio particular que é o navio, por onde muito material chegou até Jerusalém para a construção do imenso, precioso, grandioso e esplendoroso templo, a casa de Deus. O que nós temos aqui no texto que nós estamos utilizando como base para nosso pensamento e nossa reflexão é também um momento muito particular na vida de
um outro grande rei, Josafá, que tem na sua história em Jerusalém, em Judá, um dos homens que mais teve capacidade de refletir o pensamento de Deus, de refletir a espiritualização divina ao povo judeu, depois que Asa, o seu pai, faleceu e que tinha sido também um grande rei, e ele seguiu os seus passos. E Josafá, ele conseguiu fazer um trabalho que pudesse superar o trabalho do seu pai Asa, no que diz respeito ao ensinamento. A educação, principalmente espiritual, era uma prioridade na vida de Josafá. Então, por meio de Josafá, ocorreram vários avivamentos na vida do povo judeu. Ele utilizou-se muito dos grandes educadores que existiam naquela época, os grandes escribas, os levitas, que eram bons ensinadores, para poder levar a palavra de Deus em várias cidades, em vários locais que estavam sob o comando do governo judeu. E ele fez o povo crescer. Ele derrubou altares pagãos que não estavam ligados à espiritualidade do povo de judeu e transformou a vida espiritual daquele povo, que ainda precisava dessa guinada avivalista, e que aconteceu por meio de Josafá. Então nós temos, principalmente no início do seu governo, uma administração não apenas política, não apenas social, mas sobretudo uma grande administração espiritual de Josafá com relação ao povo de Deus. Nós temos um homem aqui espetacular, extraordinário, ouvinte da voz de Deus, obediente aos princípios e que velava de verdade pelo projeto de Deus ao seu povo, à sua nação. Só que chega um momento da vida de Josafá que parece que a espiritualidade cai na velha rotina. Chega um momento na vida de Josafá em que algumas amizades, alguns ciclos da sua vida social acabam causando influência espiritual a esse homem. E ele vai fazer uma aliança às outras tribos que haviam se dividido, as tribos de Israel que haviam se dividido esse governo de Judá, Israel que antes era uma só nação, agora em dois povos. E o outro rei é o rei Acabe, o rei de Israel, enquanto Josafá é o rei de Judá. E do nada, Josafá faz um pacto, faz uma aliança com Acabe, porque a filha de Josafá se casa com a filha de Acabe e eles fazem esse pacto, essa aliança familiar, essa aliança de amizade. Até então, o que está acontecendo aqui é um casamento dos filhos e não uma aliança absolutamente direta entre os reis. Até o dia em que Acabe convida Josafá para um momento especial de diversão real entre esses dois grandes governantes, e Acabe chama Josafá para entrar com ele em uma guerra. Ele chama Josafá para um pacto, chama Josafá para uma aliança. E Josafá, querendo e não querendo aceitar, ele primeiro vai dizer, claro, a gente não está junto, a gente não é família. Agora, assim, será que a gente poderia buscar a Deus para saber se é da vontade de Deus mesmo que a gente vá a essa guerra? Acabe tem os seus profetas. Os profetas que não são os profetas do Senhor, são os profetas dos seus deuses. E para poder agradar a Josafá e não deixar nenhum tipo de dúvida, Acabe chama 400 profetas. 400 profetas para poder profetizar. E os 400 profetas chegam lá e a palavra que sai da boca de cada um deles é a mesma. Subam, o Senhor está convosco nesta batalha, já entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então é a profecia da agradabilidade,
a profecia da conveniência, a profecia que chega à pessoa não confrontando, a profecia da não confrontação, a profecia da não transformação, a profecia da conformação. É muito fácil encher templos, encher espaços espiritualizantes, entre aspas, profetizando apenas aquilo que o coração humano deseja. As inclinações humanas, as tendências humanas, elas são muitas vezes valorizadas por esses falsos profetas que não querem perder pessoas ou alianças importantes nas suas vidas. Então, para poder manter certas alianças, para poder não criar dificuldades ou problemas entre pessoas, o que esse profeta vai fazer? Ele vai profetizar aquilo que é conveniente a quem está ouvindo a mensagem. Aquilo que é conveniente a quem está ouvindo a palavra. E esses 400 profetas vão fazer a mesma coisa. Mas como eu disse, Josafá é um homem de Deus. Diferente de Acabe, Josafá não quer ouvir a voz da maioria. Ele quer ouvir a voz de um profeta que seja um profeta do Senhor. E ele sabia que aqueles profetas ali eram profetas da conveniência. Então Josafá chama Acabe assim meio sem jeito e diz: moço, será que nós não temos assim nenhum profeta do Senhor aqui em Israel para a gente consultá-lo, para saber se Deus de fato quer que a gente vá a essa guerra? Acabe chega para Josafá e diz: olha, mano, tem um carinha aí. Tem um Micaías aí, só que eu não gosto dele não, velho. Você sabe por que eu não gosto dele? Porque ele nunca diz uma coisa boa a meu respeito. Nunca profetiza uma coisa boa. Ele só profetiza coisa ruim. É o profeta do contra. É o profeta do contraditório. É o profeta da inconveniência. É o profeta da confrontação. E esse cara nunca profetiza uma coisa boa a meu respeito. Eu não gosto dele. E Josafá diz: mas será que não dá para a gente consultar esse profeta? Mandaram chamar o cara. Só que quando os mensageiros de Acabe foram chamar Micaías, já mandou logo dizer: olha, velho, tem 400 profetas lá falando a mesma coisa. A palavra que sai da boca de todos eles é uma palavra positiva. É uma palavra de conquista. É uma palavra de vitória. Não diga uma palavra que seja diferente da palavra que está saindo da boca dos demais profetas. Por favor. Confirma. Micaías olhou para eles e disse: assim vive o Senhor, que eu não direi nada além daquilo que Deus colocar na minha boca para eu falar. E ele vai. E chega lá, e Acabe já o recebe, né, com aquele olhar meio constrangido, estranho, e faz a pergunta: e aí, o que você tem para dizer? A princípio, Micaías é irônico, ele diz: não, pode subir. A palavra de Deus para vocês é de vitória. Pode chegar lá porque o terreno é de vocês. A vitória é de vocês. E aí, Acabe que sabe que Micaías é o cara da confrontação. Como é que agora ele está sendo tão positivo? Ô moço, fala logo a verdade, rapaz. Qual é a palavra mesmo? Micaías diz: olha, mano, eu vejo um bando de ovelhas sem pastor. Israel eu vejo como um bando de ovelhas sem pastor, porque se você subir lá nessa guerra, você vai morrer. Aí um dos profetas, entre os 400 aí de Acabe, dá um soco no rosto de Micaías e pergunta: de onde é que saiu o Espírito de Deus aí de você para poder profetizar diferente do que todos os outros estão dizendo? E Acabe manda prender o profeta Micaías, deixá-lo sem comer e sem beber, segundo ele, até que voltasse do campo de batalha. E Micaías ainda deu um grito antes de ser preso: olha, se você voltar do campo de batalha,
Deus não falou por meio da minha boca. Ouçam isso todos vocês aqui. A palavra que eu estou dizendo é uma palavra de Deus, é uma palavra que se confirma. Não é uma palavra dita à toa, não é uma palavra alugada, não é uma palavra que foi paga. É palavra de Deus, e às vezes palavra de Deus dita com sinceridade, a princípio, socialmente, politicamente, tem resultado negativo. Quem quer receber grana em troca, quem quer agradar a sociedade, quem quer agradar partidos políticos, quem quer fazer esse tipo de barganha, vai falar aquilo que não é palavra de Deus, mas aquilo que o coração humano deseja. Mas quem fala a palavra de Deus, muitas vezes não vai receber coisa alguma positiva, vai receber negatividade. Mas ouçam, a palavra de Deus vai se cumprir. Preso o profeta, eles sobem para a batalha. E quando chega no meio da batalha, o que Acabe vai dizer estrategicamente para Josafá? Acabe diz: olha, mano, eu não vou vestir roupa de rei, porque eu vou para o meio da batalha. Você pode vestir a roupa real, pode representar, pode ficar figurado esteticamente como aquele que é cabeça. Eu vou para o meio da batalha. Ele sabia que os soldados sírios eram gente que não lutavam à toa, eles queriam ir nas cabeças, nas lideranças. Então os soldados sírios dizem o seguinte, o rei diz o seguinte: olha, vocês que são os melhores capitães dos carros aqui, vocês não vão lutar com grande nem pequeno, vocês vão procurar o rei de Israel para matá-lo. Quando você matar o rei, acabou a guerra. E quem é que estava vestido de rei? Acabe, o rei de Israel? Josafá, o rei de Judá, por estratégia de Acabe, que fez aliança com ele. E o que acontece? Os capitães foram para cima de Josafá. Quando Josafá percebeu que estava perdido na guerra, ele gritou: socorro, Senhor! Quando ele gritou socorro, mesmo ele tendo desobedecido a Deus, porque Deus falou por meio do profeta para não ir, Deus o livrou dos soldados poderosos que iam matá-lo. Deus o livrou. Mas o mesmo texto vai dizer que um soldado, sem nenhuma pretensão, aleatoriamente pegou uma flecha e jogou no meio dos soldados de Israel e acertou no meio das junturas da armadura de Acabe. E o rei Acabe acabou posteriormente morrendo por ter sido ferido por esse soldado que nem pretendia matá-lo, nem sabia que era o rei que estava lá no meio da guerra. Enfim, Josafá é repreendido por Deus por ter desobedecido a sua ordem. Acabe morre, os soldados de Israel desbaratam e são como ovelhas sem pastor, segundo a palavra, a profecia de Micaías. E aí tudo bem. Josafá vai voltar para a sua vida, para a sua tranquilidade. Tempo passa, um outro governante vai assumir o trono de Israel, mas assim como o pai Acabe é um sujeito que não tem compromisso com Deus, e também propõe a Josafá uma aliança. Na primeira aliança, Josafá não se deu bem. Então assim, Josafá é um cara maduro, um homem espiritual, já viveu essa experiência, e o que ele deveria fazer? Rapaz, é melhor não ir. Ele vai, ele aceita a aliança de Acasias. Acasias disse: moço, nós não vamos para a luta, não vamos para a guerra não, filho. Nós vamos enricar, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos atrás de ouro, vamos para Ofir. O ouro de Ofir é o ouro mais caro, mais precioso. Lá tem muito ouro. A gente junta os soldados seus e os meus aqui, chega lá, a gente esbagaça, a gente chega lá, só vai encher os navios, a gente constrói os navios com a mais alta tecnologia e a gente vai. E eles fizeram os navios, passaram o tempo, construíram os navios e tal. Quando eles estão ali no porto de Ezion-Geber,
esperando o momento de zarpar e viajar para Ofir para buscar ouro, o que acontece? Deus manda um vento e arregaça todos os navios que foram construídos por Josafá e Acasias. E o profeta chega a Josafá de novo e diz: olha, Deus destruiu os teus projetos porque você não obedeceu a sua palavra. Aí, no texto que nós lemos, Acasias diz a Josafá: moço, faz o seguinte, a gente junta todo mundo nos mesmos barcos e a gente vai. E a palavra diz: mas Josafá não quis. Olha só que tristinho, né? O final do texto é meio melancólico assim. Josafá não quis. Como quem estivesse tristinho no seu trono, refletindo, pensando, e melancolicamente, coração angustiado, todo frustradinho, ele resolve por fim obedecer à voz e à palavra de Deus. Por quê? Porque o seu projeto de vida que está ali naquele navio foi completamente destruído. Os navios se quebraram. O vento destruiu totalmente esse novo projeto da vida de Josafá. Aqui, de forma muito rápida e sucinta, eu gostaria de fazer uma aplicação metafórica à nossa existência. Muitos dos nossos navios também são destruídos. Primeiro, por causa de ventos contrários, de investidas externas. Ventos que muitas vezes destroem todas as nossas construções, todos os nossos projetos, todos os nossos desejos de vida. Algumas vezes, porque não foram construídos segundo a vontade de Deus. Outras vezes, porque externamente nós estamos o tempo inteiro sendo atacados. Se por causa de ataques externos os nossos projetos foram destruídos e Deus permitiu, é porque Ele tem algo muito maior e muito melhor para a nossa vida e que certamente produzirá muito mais para a nossa existência, para a nossa comunhão com Ele, para a nossa trajetória espiritual, para a nossa trajetória existencial. Se foi destruído porque não era um projeto de Deus e a gente acaba às vezes em não obedecendo a voz de Deus, caindo em vários barracas, em vários barrancos da nossa existência, nos afogando muitas vezes, é porque de qualquer forma Deus também tem algo muito melhor e maior, e a gente aprende a não fazer mais alianças com o nosso inimigo, em não colocar dentro da nossa embarcação quem vai produzir vários vendavais, como aconteceu com Jonas, dentro de uma embarcação onde as pessoas estavam apenas indo de um lugar para outro, naturalmente, normalmente, inocentemente, mas um viajante, um transeunte, uma pessoa que está pegando carona, às vezes traz para dentro da tua casa, da tua vida, para dentro das tuas amizades, para dentro da tua congregação, para dentro da tua família, da tua casa, da tua empresa, do teu trabalho, ou qualquer outra coisa que seja o teu barco existencial, ou quem sabe até mesmo para a sua vida espiritual, uma turbulência absurda. Gente que está fugindo de Deus, gente que não tem nenhum compromisso com a vida nem com Deus, gente que assim como Acabe só pensa em si, gente que assim como Jonas está correndo de fazer a vontade de Deus e às vezes envolve outras pessoas juntas com elas. Às vezes, essas pessoas descompromissadas entram no teu barco, ou às vezes, essas pessoas descompromissadas levam você para o barco delas. De um jeito ou de outro, o que nós temos aqui são pessoas que vão atrair vendavais, turbulências, que são capazes de destruir as nossas embarcações. Então, se você quer ir de um lugar para o outro em paz, se você quer resistir aos vendavais que acontecem às vezes naturalmente na existência, primeiro, coloque Jesus no teu barco.
esteja com ele o tempo inteiro. Os discípulos tiveram pelo menos 2 vezes experiências assim. A primeira delas, quando eles estavam, entre aspas, sós, mas estavam sendo observados pelo Senhor, a embarcação estava quase sendo destruída e eles estavam à iminência da morte, mas o Senhor veio andando sobre as águas ao encontro deles. Por que que eles não foram destruídos? Por que que eles não submergiram? Porque apesar de o Senhor, entre aspas, não estar ali, foi Deus quem disse, vai para o outro lado, e eles foram. Procuraram o caminho de Deus, que muitas vezes, a princípio, é um caminho cheio de ventos também, mas não obstante aos vendavais que nós enfrentamos, obedecendo à voz de Deus, a gente tem confiança de que Ele vem ao nosso encontro na madrugada, quando a gente não consegue enxergar nada. A segunda vez, Jesus estava dormindo na polpa do barco. E o vento veio, a tempestade veio, eles estavam submergindo e acordaram ao Senhor dizendo, não se importa que perecemos. Como quem estivesse dizendo, está nem aí para a nossa vida e nem para a tua. E Jesus acorda e pergunta, vocês ainda não têm fé? Vocês precisam confiar mais em Deus. Dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e todas as coisas se tornam bonança. A tua vida é uma embarcação. Se ela estiver sendo levada pelo Senhor, ou se o Senhor está dentro dessa embarcação, não importam os vendavais, ela não vai se quebrar. O teu barco não vai se quebrar. Pode confiar. Deixa o vento soprar de um lado para o outro. O Senhor vai te fazer chegar do outro lado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra alcance o seu coração e transforme poderosamente a sua casa, a sua família e todo e qualquer lugar onde você pisar e colocar a sua mão. Um grande abraço. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente volta com a transmissão do culto do Ministério Filhos da Graça ao vivo, tá bom? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida e com a sua família. Amém.